Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E também boa tarde a quem nos acompanha em casa, de modo especial os doentes. Nós hoje celebramos um santo português, Santo Inácio de Azevedo e seus companheiros, 40 de uma só vez, que foram martirizados, foram mortos no caminho para o Brasil pelos protestantes. E por isso é que eu digo, às vezes, a respeito do que se está a passar aqui, que as coisas não são bem como nos estão a explicar. Quem sabe história é por causa disso, por causa disto e destes acontecimentos. E nós hoje lembramos a força de Santo Inácio de Azevedo e os seus 39 companheiros, que foram todos martirizados. Era fácil. Chegavam a um barco, viam a coroa dos sacerdotes e dos irmãos e, portanto, foram todos martirizados. E nós lembramos esta valentia, esta força desta gente com coragem para defender a verdade, para defender a Igreja, para defender o projeto de Jesus Cristo, sem medo, porque foram mortos, porque para os protestantes estavam no caminho errado. Foi só isso. Foram mortos porque para os protestantes estavam no caminho errado. E houve esse grito, quem testemunhou ouviu esse grito. Nós lembramos nesta Eucaristia António Oliveira e Almas do Purgatório, Joaquim Silva e defuntos e Alberto Rojão. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dotaste de invencível constância na fé os bem-aventurados mártires Inácio de Azevedo e seus companheiros, concedei-nos que, fortalecidos por tão numerosos exemplos, imitemos o fogo da sua caridade e participemos na sua glória na pátria celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram de Ramassés para Sucoto. Eram cerca de 600 mil pessoas que iam a pé, sem contar as crianças. Seguia-os uma imensa multidão e uma enorme quantidade de gado em rebanhos e manadas. Da massa que tinham trazido do Egito, cozeram pães ázimos, pois a massa não tinha fermentado. Expulsos do Egito sem qualquer demora, nem sequer tinham podido reparar provisões. A permanência dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. E ao fim desses 430 anos,
Naquele mesmo dia, as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Foi uma noite de vigília para o Senhor, quando Ele os fez sair da terra do Egito. Será uma noite de vigília consagrada ao Senhor para todos os filhos de Israel, de geração em geração. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo os fariseus reuniram conselho contra Jesus a fim de o fazerem desaparecer. Mas Jesus, ao saber disso, retirou-se dali. Muitos o seguiram e ele curou-os a todos, mas intimou-os que não descobrissem quem ele era, para se cumprir o que o profeta Isaías anunciara ao dizer: Eis o meu servo, a quem eu escolhi, o meu predileto, em quem se compraz a minha alma. Sobre ele farei repousar o meu espírito, para que anuncie a justiça às nações. Não discutirá nem clamará, nem se fará ouvir a sua voz nas praças. Não quebrará a cana já fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega, enquanto não levar a justiça à vitória, e as nações colocarão a esperança no seu nome. Palavra da salvação.
Eu, como disse há pouco, nós hoje, neste sábado, celebramos os 40 mártires conhecidos como os primeiros mártires do Brasil. Portanto, logo no início, Santo Inácio de Azevedo era um missionário fervoroso e está no início da epopeia das missões no Brasil. Todos os missionários que foram mortos tinham entre 18 e 30 anos. Inácio de Azevedo era natural do Porto, onde nasceu em 1526, de uma família importante e influente. E, portanto, estudou no Seminário Maior do Porto, junto a Sé, virado para o Douro, onde eu também estudei. E na altura, era jesuíta, aquela casa, e entretanto, com a expulsão dos jesuítas, com o Marquês de Pombal, passou para o governo, e depois a Diocese do Porto comprou. Mas é uma casa fantástica, muito bonita, muito bem colocada, muito bem situada. É uma honra para quem passa por lá. Santo Inácio de Azevedo passou por lá. Aos 22 anos entrou para a Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, que tinha sido fundada havia apenas 8 anos. Foi ele o primeiro reitor do Colégio de Santo Antão, em Lisboa. Foi provincial de Portugal e foi o primeiro reitor do Colégio de São Paulo, em Braga, fundado por Frei Bartolomeu dos Mártires, aquele arcebispo muito famoso que participou no Concílio de Trento e que disse aos cardeais naquela altura: Vossas Eminências é que precisam uma eminentíssima reforma. Toda a gente a falar de reforma, é o problema de todas as épocas da Igreja. A Igreja precisa ser reformada, e ele virou-se para os cardeais e disse-lhe: Vossas Eminências é que precisam uma eminentíssima reforma. E esta frase está no Concílio de Trento, pronunciada por Frei Bartolomeu dos Mártires, um grande bispo de Braga. Mas São Inácio de Azevedo, o seu caráter empreendedor, ativo, enérgico, levou São Francisco de Borja, que era o superior-geral da Ordem, em Roma, a nomeá-lo visitador das missões no Brasil. Chegou à Bahia em 24 de agosto de 1566, juntamente com outros jesuítas. Exerceu o mandato de 2 anos, com grande dinamismo e oportunas medidas de governo. Regressou a Portugal em 24 de agosto de 1568, canalizando todo o seu empenho em conseguir esforços missionários para o Brasil, tanto de Portugal como de Espanha. Reuniu uma expedição de 73 jovens religiosos que, antes de fazerem viagem, em 3 naus, e esta nau que foi atacada foi a de Inácio de Azevedo, fizeram uma preparação cultural, espiritual, sobretudo estudar a geografia daquilo que se conhecia na altura, na quinta do Vale do Rosal, na Charneca da Caparica, onde está o monumento a estes mártires. Ali fizeram todos os exercícios espirituais e receberam lições de geografia, de catequese e de pedagogia missionária, adaptada ao trabalho evangelizador do Brasil. A nau em que viajavam levava 32 portugueses e 8 espanhóis, sendo 2 sacerdotes, 1 diácono, 23 jovens estudantes e 14 irmãos. Nas Canárias, onde hoje na oração da manhã que nós fizemos, eu coloquei uma imagem de um cruzeiro que há nas Canárias, em frente do mar, virado para o mar, onde foram martirizados. Foi atacada nas Canárias, foi atacada por protestantes que perseguiam tudo o que era católico. E por isso que eu às vezes falo a dizer: como é que a Igreja Católica errou tanto aqui no Canadá se nós éramos tão perseguidos lá? Isso foi a minha primeira dúvida. Agora
agora já percebi qual é o sentido dessa coisa que andam por aí a dizer contra a Igreja Católica. Mas no princípio era uma dúvida. Então, mas como é que tratavam tão bem a Igreja Católica aqui nessa altura, se nós fomos tão maltratados lá? Eu não compreendia. Porque quem sabe história, se está a falar de história, se está-se a falar de coisas do passado, temos que responder com história. Eu sei que há algumas pessoas que não gostam de ouvir estas coisas. Mas se nós não defendermos a Igreja Católica, quem é que defenderá? Se tu não defenderes a tua Igreja, quem é que a vai defender? E sobretudo com a verdade. E a verdade está na história. E ponto final. Ponto final, não é? Porque depois acrescenta-se outras coisas, como a mudança da Solução de Cristo dos Milagres, da Caloura para a Ponta Delgada. Porquê? Porquê é que existe a terra de Corral das Freiras na Madeira? Porquê? Quem é que eles atacavam em primeiro lugar? E essa foi a minha primeira dúvida, porque a Igreja Católica errou tanto, era tão bem tratada aqui, mas nós lá, a nossa história não diz isso. A nossa história não diz isso. E a morte destes 40, se nós calarmos isto, a morte destes 40, o seu sangue cai sobre as nossas cabeças. Eu tenho que ser fiel à memória desta gente e daqueles que viram. Nas Canárias, portanto, entre a Madeira e as Ilhas das Canárias, já iam em direção ao Brasil, a nau foi atacada e pouparam todos os tripulantes, soldados, mas gritaram contra os jesuítas: mata, mata, porque vão semear doutrinas erradas para o Brasil. Este foi o grito de ordem. Porque os conheciam por causa da coroa, como vós sabeis, ainda há pouco tempo os padres deixaram de usar a coroa. Mata, mata, porque vão semear doutrinas falsas para o Brasil. E por causa de nós sabermos isto, é que a gente se interroga. Então, mas como é que não encaixam as peças? E Inácio foi ao encontro deles com a imagem de Nossa Senhora. Santo Inácio de Azevedo é representado, e quem está em casa, está aqui uma imagem, é representado com uma imagem de Nossa Senhora, que é uma parecida com uma imagem de Nossa Senhora que está em Florença, que se atribui a São Lucas. Que São Lucas era um artista e que conviveu com Maria e terá... é um pintor, também terá feito aquele quadro. Atribui-se a ele, não sabe. E os jesuítas Santo Inácio levava essa imagem. Foi buscá-la e saiu para a frente, foi o primeiro a ser morto. E disse em alta voz: todos me sejam testemunhas como morro pela fé católica e pela Santa Igreja Romana. Ferido mortalmente, ainda dizia aos companheiros: não choreis, filhos, não chegaremos ao Brasil, mas fundaremos hoje um colégio no céu. Era o dia 15 de julho de 1570. E eles foram sendo mortos e a Igreja celebra, venera a sua memória no dia 17. Mas o primeiro a ser morto foi Inácio de Azevedo. Foram logo beatificados a 11 de maio de 1854 pelo Papa Pio IX, e tratou-se, na verdade, do reconhecimento e aprovação de um culto que já existia anteriormente. A Igreja, ainda ontem, foi o aniversário da morte, do acidente do Padre Américo Aguiar. O Padre Américo é considerado santo desde o início, mas a Igreja precisa de fazer um estudo, precisa ter a certeza, precisa que os cristãos rezem e que a sua intercessão junto de Deus dê um sinal. E é o que está a acontecer com o Padre Américo. E por isso é que às vezes demora, e o Padre Américo de Aguiar, o pai dos gaiatos,
o processo está em Roma e nós acreditamos que seja rápido. Eu não vos vou dizer, mas é chocante, quando olhamos para a lista de todos que foram martirizados, toca-nos tanto. Inácio de Azevedo era do Porto. Diogo de Andrade, também era sacerdote, era de Pedrógão Grande, meu vizinho. Temos 300 anos de diferença, mas onde houve os grandes incêndios. Bento de Castro era de Macedo de Cavaleiros. António Soares era de Trancoso da Beira. Manuel Álvares era de Estremoz. Francisco Álvares era da Covilhã. Domingos Fernandes era de Borba, no Alentejo. João Fernandes era de Braga. João Fernandes, outro irmão, era de Lisboa. António Correia era do Porto. Francisco Magalhães era de Alcácer do Sal. Marcos Caldeira era de Vila da Feira. Amaro Vaz era de Mar de Candaveses. E depois começam todos os espanhóis. Juan de Maiorga era de Navarra. Alfonso Baiana era de Toledo. Estevão de Zoraia era de Biscaia, Espanha. Juan de Zafra era de Badajoz. Francisco Pérez Godió, Toledo. Gregório Escribano, Logrono. Fernando Sanches, Castela a Velha. Gonçalo Henriques, do Porto. Álvaro Mendes Borralho, Elvas. Eu conheci no Alentejo desta família, ainda existe este nome. Pedro Nunes, Fronteira, Alentejo. Manuel Rodrigues, Alcochete. Nicolau Diniz, Bragança. Luís Correia, Évora. Diogo Pires Mimoso, Nisa. Aleixo Delgado, Elvas. Brás Ribeiro, Braga. Luís Rodrigues, Évora. André Gonçalves, Viana do Alentejo. Gaspar Álvares, Porto. Manuel Fernandes, Celurico da Beira. Manuel Pacheco, Ceuta, que na altura era Portugal e agora é Espanha. Pedro Fontoura, Chaves. António Fernandes, Montemoro Novo. Simão da Costa, Porto. Simão Lopes, Orei, perto de Fátima. João Aducto, entre Douro e Minho. Portanto, são estes os 40 irmãos que partiram e quem nós hoje veneramos e quem pedimos a sua intercessão junto de Deus por nós. Eu sei que muita gente que às vezes pensa que mas se não formos os católicos a defender a nossa igreja, quem será? Nós temos que pôr o exemplo desta gente. Porquê é que eles morreram? Porque havia a reforma protestante. E a reforma protestante era para reformar a igreja católica. Custasse o que custasse. E, portanto, nós temos vários episódios deste choque. Espanha também, os conventos de Madre Teresa, de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus, têm aquelas grades terríveis nas janelas. Porquê? Foi porquê essas grades? E nós, às vezes, hoje, admira muito, muitos católicos, isso não se toca aí, não se fala disso, não se pode falar. Mas não se pode falar porquê? Porque se nós não defendermos, nós portugueses e espanhóis tivemos nas ex-colónias a honra dos nossos missionários. Os nossos missionários criavam pequenas comunidades, iam à procura dos mais inteligentes, catequizavam-nos e enviavam-nos como catequistas. Que era o esquema que a Igreja adotou, as normas que vinham de Roma.
E nós temos que sentir-nos orgulhosos. Nem tudo correu bem. Porque onde há homens e há mulheres, há pecado. Sabemos disso. Mas uma coisa é o pecado dos homens e outra coisa é a graça de Deus. Mas aquilo que me entristece às vezes é vermos os próprios católicos a mandar calar. Só não se manda calar se nós adaptarmos a doutrina da Igreja àquilo que se pretende. Agora, isto é, há um projeto, se nós darmos a buscar na Bíblia, ou na tradição, ou nos escritos, para justificar esses documentos, está tudo certo. Se não, está lá, estejam calados. E o nosso mundo atualmente mete medo. Mete medo por este mandar calar. E nós sabemos, quem muito manda calar, não é por sabedoria, mas por ignorância. Olhai como é que reagem os ignorantes. Os ignorantes ficam muito, muito irritados quando veem que alguém sabe mais que eles. E nós temos que ser humildes ao nível de Deus. Um dos sinais da ignorância é ficarmos irritados com a sabedoria dos outros. É um dos sinais. Se vós virdes uma pessoa a reagir muito a qualquer coisa, é sinal de ignorância. E nós temos que ter cuidado, porque a sabedoria vem de Deus. E a sabedoria é Deus que nos dá a sabedoria. Ninguém de nós sabe tudo. Nós não sabemos nada. Há um filósofo que dizia: eu só sei uma coisa, só sei que nada sei. Descartes, que é da nossa cultura ocidental. Eu só sei uma coisa, só sei que nada sei. E como é que hoje já este mandar calar com tanta facilidade? Mandar calar. E para terminar, eu sei que alguns irmãos da nossa comunidade, isto não tem muito a ver, mas o Papa Francisco esta semana esteve doente, mas publicou uma ordem muito polémica, que foi terminar ou quase terminar com as missas do rito tridentino antes do Vaticano II. E eu também não compreendo porquê. Porque a Igreja é plural. A Igreja tem vários caminhos. E eu sei que há muita gente, durante esta semana, muita gente falou, muita gente ficou ferida, magoada. Na nossa comunidade nós não sentimos muito isso, mas nas comunidades inglesas isso sente-se muito. E eu só gostaria, também parecido com aquilo que eu disse nos últimos domingos, a respeito destas escolas. Olhai, temos que ir ver o que é que está por trás, saber quais são os objetivos. Também, eu penso que não estarão a obrigar o Papa Francisco, e nós andamos a culpar o pobre do Papa Francisco, e não haverá forças do mal a obrigar o pobre Papa Francisco, porque nós vemos o mundo todo tão confuso, a crer que isto vai para uma determinada ordem e que isto tem que ir assim. Eu sou daqueles que rezo pelo Papa Francisco e não sei o que está por detrás, mas não sei o que está por trás, e eu não condeno, não compreendo, mas pelo que vejo pelo mundo, desta maneira de mandar calar, e tem que ir nesta direção, sabendo todo o passado, eu interrogo-me. Vamos ter calma, vamos acalmar-nos e vamos esperar que o Espírito Santo de Deus nos ilumine. Mas porque é muito confuso este ataque, tudo o que é de determinados valores, é muito confuso, e nós deveríamos estar mais atentos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo,
Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilato. Onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professa-se o batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos. Irmãos e irmãs, na memória dos santos mártires, Santo Inácio de Azevedo e os seus 39 companheiros, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo com alegria: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja cheia do Espírito, que jorrou da Páscoa de Jesus Cristo, viva a alegria prometida aos santos mártires, oremos. Nós rogamos a vimos, Senhor. Para que o sangue de Jesus Nosso Senhor nos purifique dos nossos pecados e nos alcance a vida eterna, oremos. Nós vos rogamos e vimos, Senhor. Para que o sangue dos mártires gloriosos obtenha a conversão dos perseguidores e confirme os cristãos mais vacilantes, oremos. Nós rogamos a vós, Senhor, para que por intercessão dos santos mártires o Senhor conceda a herança prometida aos defuntos que o seguiram no sofrimento, oremos. Nós rogamos a vós, Senhor, para que esta celebração dos santos mártires torne agradável aos olhos do Senhor a oblação da Eucaristia que lhe oferecemos, oremos. Nós rogamos e vemos, Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, a oblação do vosso povo. Ao celebrarmos a paixão dos santos mártires, fazei que este divino sacramento, que ao bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros deu tão admirável fortaleza na perseguição, nos dê também a nós invencível firmeza na adversidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, a imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue dos gloriosos mártires, Santo Inácio Azevedo e seus companheiros, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis a nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade.
Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão do céu, fazei que, a exemplo dos bem-aventurados mártires, Inácio de Azevedo e os seus 39 companheiros, levemos sempre gravados em nossos corações os sinais e o amor da paixão do vosso Filho e gozemos eternamente a verdadeira paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para as pessoas que nos acompanham em casa, eu quero dizer uma coisinha muito simples. Muito obrigado pelas inscrições e durante a noite nós temos as câmaras sempre ligadas para a Assunção de Cristo, ou para aqui, portanto, e os jovens podem visitar-nos. Mas no contexto em que estamos a viver, e sobretudo ouvindo pessoas de Toronto, ainda hoje vai ser a comunidade de Toronto que vai rezar o terço connosco, com medo, na igreja, por exemplo, de Santa Helena, foram riscar as portas, etc. Eu aconselhava, eu pus aqui um nome de um jovem católico de Toronto, professor, filósofo, escritor, que é uma honra, Ele é espanhol, descendente, filho de pais argentinos. Isto é só para quem tiver paciência. De pais argentinos, e é um grande intelectual, um cristão, católico, e tem feito grandes reflexões sobre aquilo que está a acontecer. Nós, os padres, não podemos falar muito, temos de estar bem caladinhos, e portanto que sejam os jovens, e falai disto aos jovens. O seu nome é Pablo Munoz Iturrieta, portanto é fácil encontrar na internet, e ouvi-o, por favor. Não ouçam os padres, mas ouvi a verdade. E eu sinto muito orgulho que estejam a surgir jovens como estes, a dizer as coisas pelo nome delas. É um pensador, é um filósofo, fala um espanhol muito simples, não o espanhol de Madrid ou do País Basco ou da zona de Barcelona. É um português, um espanhol misturado com o português da Argentina, da América Latina. Entende-se bem. Ouvi-o, sobretudo as pessoas de Toronto. Ele faz parte da comunidade de Toronto. Ele é professor em Toronto. É um jovem, mas ouvi-o. Ouçamos. E não andemos com interpretações e deixarmos-nos enganar. Há muita gente que parece que abre a televisão e tudo o que sai da televisão é verdade. Meus amigos, nós temos de ter espírito crítico. Ouvi estes jovens. Ouvi, quem puder. Portanto, eu vou falar muito nele, eu gosto muito dele, sobretudo dos seus raciocínios. É um rapaz fundamentado historicamente, filosoficamente, doutrinalmente, não é uma pessoa superficial, é uma pessoa de estudo, é um intelectual que nos orgulha, e em Toronto, as pessoas estão sobretudo muito cansadas e muito aborrecidas. Ouvi este jovem. É muito fácil na internet, em todos os lados, em muitos vídeos que ele tem, e nesta semana já publicou 3 ou 4, todos muita profundidade. Não tenhamos medo, tenhamos coragem. A exemplo de Santo Inácio de Azevedo e seus companheiros, nós temos que ser fortes e defender a nossa igreja. E temos que ter orgulho nos jovens. Deixemos-nos de conversas. Mas às vezes há muita gente. Não, ouçam as pessoas, procuremos. Até eu espero que este jovem que não o calem depressa. Espero que não o calem, porque ele tem fundamento e tem doutrina. Espero que não o calem, porque também se o calarem, nós também vamos dizê-lo em público. Espero que não o calem naquilo que ele está a dizer. Desejo a todos boa semana, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.